O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou agora realizar uma operação militar contra a Colômbia. O governo colombiano reagiu, disse que as falas de Trump desrespeitam os princípios fundamentais das relações entre Estados soberanos. Vamos falar sobre esse assunto, sobre a situação na região da fronteira do Brasil com a Venezuela, com Pedro Teixeira, nosso enviado especial. Está por lá nesse comecinho de dia. Pedro, bom dia para você. Está em Roraima, extremo norte do país, em Pacaraima. Antes de mais nada, Pedro, atualiza para a gente qual que é a situação por aí, o que você destaca, o que vem te chamando a atenção nessa cobertura. Seja bem-vindo. Com certeza, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. As declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de certa forma, tensionam ainda mais a região e, em especial, o território venezuelano. Essa é uma preocupação manifestada por vários venezuelanos com os quais a gente conversou ao longo das últimas horas, em especial aqui na fronteira. O clima de incerteza é enorme. A tensão também é muito grande, tem muita gente preocupada com outras eventuais ações, outros ataques em território venezuelano. Tem também uma preocupação com relação a desabastecimento. A gente trouxe essa informação ao longo do dia de ontem. Muita gente preocupada com eventuais crises de desabastecimento que eventualmente podem acontecer nos próximos dias e nas próximas semanas, muito por conta deste clima de incerteza, de dificuldade de deslocamento lá em território venezuelano, isso inclusive para reabastecer as cidades que ficam mais distantes ali da região central e da capital, Caracas. O que disse o presidente dos Estados Unidos com relação a eventuais ataques na Colômbia? Isso faz com que a tensão fique ainda maior, amplia a preocupação também de autoridades brasileiras com relação a uma eventual escalada do conflito aqui na América do Sul. O Brasil já ficou bastante preocupado com a forma e com o contexto que a operação de captura do ditador Nicolás Maduro foi realizada no último final de semana, e as indicações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não são boas para a região. Ele disse que uma eventual operação militar americana em território colombiano seria uma boa ideia. O governo colombiano evidentemente reagiu a este posicionamento do presidente americano. Em comunicado oficial, o Ministério das Relações Exteriores colombiano afirmou que as declarações de Trump desrespeitam os princípios fundamentais das relações entre Estados soberanos e configuram interferência indevida nos assuntos internos do país. Segundo o texto publicado pelo governo da Colômbia, o presidente colombiano Gustavo Petro foi legitimamente eleito pela vontade popular e exerce o cargo conforme a Constituição, e qualquer tentativa de desacreditá-lo direta ou indiretamente, segundo o governo, viola normas do direito internacional. O presidente colombiano Gustavo Petro também fez uma longa publicação nas redes sociais falando sobre o combate às drogas lá na Colômbia, indicando que essa é uma preocupação do seu governo. Afinal de contas, o governo do presidente americano Donald Trump acaba relacionando os líderes da América do Sul, em alguns casos, a atuação do narcotráfico lá nos Estados Unidos. Essa é, por exemplo, a acusação apresentada contra o ditador Nicolás Maduro, e também parece ser uma eventual acusação que pode surgir a partir do governo americano com relação ao governo colombiano de Gustavo Petro. Ele fez essa publicação nas redes sociais defendendo o histórico de seu governo no combate ao narcotráfico. Disse também que ele tem como prioridade isso, que o governo colombiano é referência no combate às drogas. Ele cita, por exemplo, a maior apreensão de cocaína da história mundial
mundial e o controle de El Plateado, a Wall Street da cocaína, que governos anteriores, segundo ele, permitiram prosperar. Ele acrescentou que ele não é ilegítimo nem é narcotraficante, que o único patrimônio dele é a casa da família, que continua pagando com o salário que ele recebe como presidente da Colômbia, indicando que ele não tem nenhum tipo de envolvimento com o narcotráfico, com a venda de drogas a partir da Colômbia. A gente sabe que a Colômbia tem uma série de problemas com relação à produção de drogas e, enfim, envia drogas para várias regiões do mundo, mas o presidente colombiano rejeitando o envolvimento dele com relação a isso e também através da nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, indicando que o posicionamento do presidente americano não seria legítimo se eventualmente ele optasse por um ataque na Colômbia. Ele que disse que seria uma boa ideia eventualmente realizar operações militares lá na Colômbia. Tanto o Ministério das Relações Exteriores colombiano como o presidente colombiano Gustavo Petro reagiram a essa situação. Fato é, Carol, a partir aqui da fronteira do Brasil, a gente tem equipe também na fronteira da Colômbia com a Venezuela, os posicionamentos do governo americano inevitavelmente acabam tensionando ainda mais a população aqui da região da América do Sul. Eu volto contigo. Ô Pedro, aproveitar que você está com a gente, Diego Pavão também aqui já ao meu lado, nosso editor de internacional, mas trazer o teu relato da situação por aí. Lembrando que durante o fim de semana, assim que houve a confirmação desse ataque por parte de Donald Trump, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ele garantiu ali na região da fronteira um grande aparato militar, um reforço ali no policiamento, realizou uma reunião de emergência, foi um dos primeiros líderes a se manifestar nas redes sociais depois da confirmação desse ataque. No caso da região de fronteira do Brasil, o que você consegue relatar para a gente em termos de policiamento? Houve algum tipo de reforço, movimentação atípica? Há, nesse momento, até mesmo relato de um fluxo migratório. O que tem de relatos por aí que você vem colhendo desde que chegou a Pacaraima? Vamos lá, Carol, são 200 militares aqui na fronteira do Brasil com a Venezuela. Eles podem eventualmente receber algum tipo de reforço nos próximos dias, segundo o Ministério da Defesa. São 2.000 militares atuando no estado de Roraima. A fronteira do Brasil com a Venezuela é de pouco mais de 2.000 quilômetros, então é uma operação muito grande na região amazônica, e o Ministério da Defesa também já ressaltou isso, que eventualmente tropas podem ser deslocadas aqui para o estado de Roraima. São 10.000 militares. O que a gente ouviu ontem de agentes do governo federal brasileiro? Eles identificaram um pequeno aumento, se a gente levar em consideração os últimos domingos. Tradicionalmente, segundo eles, domingo é um dia de menor movimentação aqui na fronteira, então eles identificaram um pequeno aumento de veículos, especialmente atravessando aqui a fronteira, vindo da Venezuela em direção ao Brasil e voltando com mercadoria, viu? Indo ao mercado, comprando uma quantidade um pouco maior do que eventualmente eles identificavam ou que a população se dispunha a comprar quando vinha aqui a Pacaraima realizar compras, e isso pode, segundo ele, indicar uma preocupação da população com relação a reabastecimento. A gente conversou com os venezuelanos que vinham aqui para Pacaraima, muitos deles se disseram ali bastante preocupados com relação ao que pode acontecer. Um dos venezuelanos com os quais eu conversei ontem, durante o dia, Carol, ele me disse que estava muito preocupado com relação àqueles mais pobres lá na Venezuela, porque, segundo eles, são eles quem sofrem muito mais quando esse tipo de oscilação política acontece lá em território venezuelano. Afinal de contas, ele disse assim, essas pessoas sofrem com a alteração dos preços, tem uma preocupação com relação ao desabastecimento, dificuldade de deslocamento, de acesso a serviços de saúde ou serviços sociais que eventualmente essa população pode necessitar.
necessitar, então também tem uma preocupação com relação às incertezas que eventualmente podem surgir nos próximos dias. Com relação a fluxo migratório, Carol, o que as autoridades brasileiras dizem é que, como a situação aconteceu a uma relativa distância aqui da fronteira do Brasil com a Venezuela, se eventualmente os venezuelanos que vivem ali próximo de Caracas ou na região mais central, que eventualmente pode ser atingida por novos ataques americanos, optarem por cruzar a fronteira, o deslocamento dura alguns dias lá de Caracas ou ali da região central aqui para a fronteira do Brasil, na cidade de Pacaraima. Então essas pessoas chegariam aqui na fronteira nos primeiros dias da semana que se inicia, então já tem uma operação preparada. A gente está bem ao lado do posto da Operação Acolhida aqui em Pacaraima, que recebe venezuelanos, que vacina venezuelanos, que oferece alimentação adequada para aqueles venezuelanos que chegam, em muitos casos passando fome, e também oferecem alguns serviços de regulamentação da documentação para que eles possam eventualmente viver aqui no Brasil, trabalhar aqui no Brasil. Então tem esse ponto de atenção, viu, Carol, para os próximos dias com relação ao fluxo migratório, e tem também uma preocupação com relação a uma movimentação de venezuelanos por conta de eventuais desabastecimentos que podem acontecer nas cidades que ficam mais distantes aqui da fronteira, cerca de 200, 300 quilômetros de distância, muito por conta do fato de que Santa Helena, que é a primeira cidade venezuelana, cerca de 9 quilômetros aqui de Pacaraima, recebe muitos produtos que são vindos aqui do Brasil, que são enviados do Brasil, importados para a Venezuela. Volto contigo.